Você sabe o que é a Carta de Responsabilidade da Administração? Se você já ouviu falar dessa carta, acompanhe o vídeo para entender melhor e aprofundar mais os seus estudos sobre ela. E se você nunca ouviu falar, saiba que se você é um profissional da contabilidade, se você presta serviço de contabilidade, é fundamental que você assista esse vídeo até o final, porque nós vamos tratar desse tema que nós, profissionais da contabilidade, precisamos entender o que se refere uma carta de responsabilidade da administração. Então, acompanhe aqui comigo, porque eu, professora Stephanie Kalinka, vou te mostrar, inclusive, um modelo de carta que você pode, então, não só pode, como também deve aplicar para todos os seus clientes. Que eu vou te mostrar, inclusive, qual é a norma que trata, ou qual a resolução que trata da Carta de Responsabilidade da Administração. Então, acompanhe aqui. A resolução do CFC 1418 do ano de 2012 abordou a Carta de Responsabilidade da Administração no item que compete à escrituração. Então, se a gente for a verificar essa resolução, ela trata do modelo contábil para microempresas e empresas de pequeno porte. E na parte de escrituração, nós temos então os seguintes itens falando sobre a carta. Aqui, no item escrituração, nós temos o seguinte item descrito: para salvaguardar a sua responsabilidade, o profissional da contabilidade deve obter carta de responsabilidade da administração da entidade para o qual presta serviços, podendo, para tanto, seguir o modelo sugerido do anexo 1 desta interpretação. Veja, portanto, então, que não é uma opção a carta. Aqui a norma deixa claro que o profissional da contabilidade deve obter essa carta de responsabilidade da administração. Essa norma aqui, a ITG 1000, ela é um modelo contábil para microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, se você presta serviço para microempresas ou empresas de pequeno porte, já existe essa previsão dentro da própria ITG 1000. Mas eu já adianto que não é só a ITG 1000 que trata da carta. Existe ainda uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade que vai dizer que essa carta ela precisa, inclusive, estar descrita dentro do contrato de prestação de serviço que o profissional contábil faz para as empresas, e ainda vai dizer que essa carta ela deve ser entregue anualmente para a administração da empresa assinar. Então, a gente precisa, nós como profissionais da contabilidade, entender essa carta, entender qual a função dela perante os nossos serviços contábeis e ainda entender que eu como profissional da contabilidade, prestando serviço de contabilidade, eu preciso então entregar essa carta para a administração da empresa efetuar a assinatura. Ainda dentro da ITG 1000, o modelo contábil para microempresas e empresas de pequeno porte, vai dizer que a carta de responsabilidade ela deve ser obtida conjuntamente com o contrato de prestação de serviços contábeis. E aí, ela cita a resolução 987 de 2003 e ainda diz que a carta precisa ser renovada ao término de cada exercício social. Então, ao finalizar o exercício social de uma empresa, de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, nós profissionais da contabilidade precisamos renovar essa carta com a administração, ou seja, a carta ela deve ser entregue anualmente. E se você está se perguntando, mas qual é o objetivo dessa carta? A ITG fala também. A carta de responsabilidade ela tem por objetivo salvaguardar o profissional da contabilidade. Mas salvaguardar no que se refere ao quê? No que se refere à responsabilidade pela realização da escrituração contábil do período base que foi encerrado, segregando-a e distinguindo-a das responsabilidades da administração da empresa, sobretudo no que se refere à manutenção dos controles internos e o acesso às informações. Aqui eu vou mostrar um modelo previsto na própria ITG
para a Carta da Responsabilidade da Administração, mas uma coisa a gente precisa frisar. A carta, ela vai ser sim um documento assinado pela administração que tem esse objetivo de salvaguardar o profissional da contabilidade. É claro que o profissional da contabilidade, como profissional prestando serviço contábil, vai ter a sua responsabilidade pela escrituração, pelos relatórios elaborados, pelas declarações enviadas. Aqui a carta é uma maneira de administração informar que a documentação, por exemplo, que foi encaminhada para a contabilidade é uma documentação válida, que as informações prestadas para que a contabilidade pudesse efetuar o seu trabalho são informações fidedignas, que foram realizados os controles internos necessários para que então a contabilidade pudesse exercer a sua função de contabilidade, prestando serviço contábil de qualidade. Para isso é necessário que as informações, elas de fato cheguem até o profissional contábil. E se a gente for no anexo 1 da ITG, nós vamos encontrar um modelo previsto aqui dentro. Lembrando que é só um modelo, tá? E nesse caso, olha só o que a carta declara. Lembrando que vai assinar a administração da empresa. Então, declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa, e denominação da empresa, o CNPJ, que as informações relativas ao período base, aí coloca lá, né, 31/12, por exemplo, de 2019, fornecidas a vossas senhorias, que no caso seria a empresa do escritório, né, o escritório contábil, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos, exigidos pela fiscalização federal, estadual e municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Ou seja, aqui a administração está dizendo que as informações que foram prestadas para a contabilidade, para que a contabilidade pudesse exercer o seu papel, né, como serviço contábil, elas são informações fidedignas. Declaram ainda, também declaramos que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações, que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal frente à legislação vigente, que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade, que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em o ano base, por exemplo, 2019. Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, aí coloca o nome do sistema que eles usam internamente, são controladas e validadas em documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta, ou ainda que possam afetar a continuidade das operações da empresa. Também confirmamos que não houve fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança, fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis e também, confirmamos que não houve violação ou possíveis violações de lei, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo da origem ao registro de provisão para contingências passivas. Então veja que é um modelo, a gente não necessariamente precisa seguir a ferro e fogo esse modelo, mas já nos ajuda na hora de disponibilizar uma carta, um modelo para a administração da empresa, para que a administração possa nos devolver. Lembrando que é nossa obrigação, então, solicitar essa carta. Inclusive, a gente vai verificar a resolução que depois da ITG 1000, depois dessa resolução do modelo contábil para microempresas e empresas de pequeno porte, houve uma alteração na resolução 987 de 2003, então trazendo mais informações ou trazendo informações da carta de responsabilidade da administração que até então não tinha essa parte contida lá dentro dessa resolução, e aí veio então para nos trazer mais informações referente a essa carta. Lembrando ainda que a ITG 1000
tem uma orientação técnica. Então, se a gente olhar a orientação técnica geral que o CFC aprovou com relação ao modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, nesse modelo, nós vamos ter lá na última parte desse modelo, falando da carta de responsabilidade da administração, e vai dizer que os itens 12 a 14 da ITG1000, que fala então da carta de responsabilidade da administração, tem por objetivo definir e estabelecer a obrigatoriedade da existência formal de um instrumento legal que evidencie e assegure a responsabilidade da administração da microempresa e da empresa de pequeno porte na implantação e na manutenção dos controles internos, bem como no fornecimento ao profissional da contabilidade das informações e documentações completas necessárias à na adequada realização da escrituração contábil e elaboração das demonstrações contábeis anuais. Então aqui é uma forma da gente, por meio de um documento, né, falar sobre a exigência de que a administração entregue para a contabilidade a documentação, para que faça controles internos dentro da empresa, para que haja de fato uma contabilidade fidedigna. A orientação técnica, a OTG1000, ela ainda esclarece que a formalização da responsabilidade da administração da microempresa e da empresa de pequeno porte pode ser atendida de forma alternativa à carta mediante a inserção no termo de encerramento no livro diário registrado em órgão de registro do comércio. Ou seja, o profissional da contabilidade, ele pode, de acordo com a orientação técnica, ao invés de entregar uma carta de fato, pode inserir parágrafos relacionados a essa carta, que inclusive tem um modelo, lá no termo de encerramento, lá no livro diário, tá? Que vai ser registrado no órgão de registro do comércio. E aí pode evidenciar essas informações, né, referente ao controle, referente à documentação fidedigna, e abaixo viria a assinatura da administração, né, realmente dando o aceite, dando o ok naquelas informações. Inclusive, a OTG, ela traz um texto que a gente poderia estar utilizando no termo de encerramento, que seria: a administração da empresa declara que possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das demonstrações contábeis anuais, não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável, documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea, e forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em, aí coloca, né, 31/12/2019, 31/12/2020, enfim, coloca a data de encerramento. E a administração vai lá e assina. Lembrando que a ITG e a OTG são válidas para microempresas e empresas de pequeno porte. Agora nós vamos abrir uma outra resolução para entender melhor, então, se também é exigida essa carta para outras empresas ou apenas para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, quando a gente abre a resolução 987, a gente então verifica informações também sobre a carta de responsabilidade da administração. Essa resolução, ela teve alteração em 2013 e trouxe então informações referente à carta de responsabilidade da administração, que até então não tinha essa inscrição. Então verifica que a resolução 987 de 2003, ela vai regular a obrigatoriedade do contrato de prestação de serviço contábil e também vai dar outras providências. O que foi incluído aqui nessa resolução? A resolução incluiu que, dentre outras coisas que essa nova resolução incluiu, ela nos trouxe no artigo 2º que o contrato de prestação de serviço, aquele contrato que o profissional da contabilidade faz com todos os seus clientes, ele deverá conter no mínimo os seguintes dados. E aí foi acrescentado, então, aqui a obrigatoriedade do fornecimento da carta da administração. Ou seja, eu tenho que colocar no contrato de prestação de serviço que existe essa obrigatoriedade da administração fornecer essa carta. Ou seja, eu tenho que solicitar anualmente que a administração me forneça essa carta de responsabilidade. E aí,
a administração já vai saber disso, ela já vai saber que anualmente ela precisa me fornecer essa carta, porque eu já vou colocar essa informação no contrato de prestação de serviço que eu firmar com esse meu cliente, tá? E a própria resolução colocou ainda que essa carta ela deverá ser obtida pelo profissional da contabilidade anualmente, tá? Para o encerramento do exercício contábil. Então, deverá ser obtida pelo profissional da contabilidade anualmente a carta de responsabilidade da administração para o encerramento do exercício contábil. Então, foi incluído aqui esse item com a resolução 1457 de 2013. Inclusive, a resolução diz que a assinatura das demonstrações contábeis fica vinculada à entrega da carta de responsabilidade da administração. Então, veja que, como está aqui dentro dessa resolução, a resolução 987 de 2003, que trata do contrato de prestação de serviço e também de outras providências, eu preciso entender que essa carta de responsabilidade da administração ela é válida para todo tipo de cliente que eu tenho, seja microempresa, seja empresa de pequeno porte ou não. Então, todos os contratos que eu tenho com os meus clientes, eu vou então incluir a obrigatoriedade do fornecimento da carta e anualmente eu vou solicitar essa carta para os meus clientes, para que eles assinem e então possam informar que a documentação ela foi entregue, que os documentos são fidedignos, que os controles estão sendo realizados dentro da empresa, até para que a contabilidade ela seja uma contabilidade verídica, com informações fidedignas para os seus usuários. A resolução diz ainda que o profissional da contabilidade deve comunicar ao CRC do seu domicílio, então, a recusa da entrega da carta de responsabilidade da administração por parte da empresa. Significa dizer que se eu tenho um cliente que ele se recusou em me entregar essa carta, eu preciso então informar ao Conselho Regional de Contabilidade. E aí, é claro, nós temos o seguinte item aqui colocado na resolução. Como a resolução ela foi alterada em 2013 e até então não tinha essa carta de responsabilidade da administração sendo solicitada, sendo dito que esse item de obrigatoriedade já dentro do contrato de prestação de serviço, o que aconteceu? Muitos profissionais já tinham, contratos com outras empresas, e aí então foi dito o seguinte: a exigência em contrato para a entrega da carta será obrigatório somente nos contratos de novos clientes ou quando da renovação dos contratos antigos. E aqui a gente tem que tomar cuidado na interpretação. Aqui está falando com relação à exigência de se colocar na carta, de se colocar no contrato a obrigatoriedade do fornecimento da carta. Não significa dizer que eu não vou solicitar ou que eu não deva solicitar para esses clientes a carta anualmente. Eu vou solicitar. Só que como eu não coloquei lá atrás no contrato, quando eu fiz com o meu cliente, que o contrato foi feito antes da data da resolução, aí não existe essa obrigatoriedade de ter lá no contrato, até porque o contrato já estava pronto. Mas se houver uma renovação no contrato desse meu cliente, eu vou precisar incluir essa obrigatoriedade no contrato. Mas, independente de eu não ter colocado lá atrás essa informação no contrato, eu vou solicitar essa carta de responsabilidade para a administração anualmente. E caso a administração ela se recuse a entregar essa carta, eu então vou comunicar ao Conselho Regional de Contabilidade. Então, é uma informação que foi colocada nessa resolução, e veja que é uma resolução geral de contrato de prestação de serviço. É importante, então, o profissional da contabilidade saber da exigência da entrega dessa carta, ou melhor, da exigência da cobrança dessa carta dos seus clientes, da administração das empresas que o profissional contábil atende, porque numa possível fiscalização, se o conselho solicitar essas cartas desses clientes, a gente precisa ter as cartas, então, para mostrar. Ou seja, é algo importante para nós profissionais da contabilidade entendermos, sabermos que existe e sabemos que a gente precisa aplicar.
E aí talvez você esteja se perguntando, tá, então tira a minha responsabilidade como profissional essa carta? Não, a nossa responsabilidade como profissional da contabilidade, ela vai continuar existindo. A gente tem responsabilidade sobre a escrituração contábil, sobre as informações que a gente presta como profissionais da contabilidade. Essa carta é uma maneira de salvaguardar a documentação, com relação à documentação que a gente recebe, né, a administração informando que é uma documentação fidedigna, que eles fazem controle dentro da empresa, que há o controle de estoque, que o estoque ele foi contado, enfim, são informações que são realizadas dentro da empresa, dentro do cliente, que acabam vindo para a contabilidade. Então, essa é a intenção da carta, é salvaguardar a nossa responsabilidade com relação a essas informações. Conta aqui para mim se você já conhecia essa carta de responsabilidade da administração, se você aplica, né, se você realmente cobra dos seus clientes essa carta, e lembre-se que ela é uma exigência. A gente precisa sim cobrar dos nossos clientes, e caso o cliente se recuse então a entregar, a gente precisa informar ao conselho. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou do conteúdo, deixa aqui seu comentário, seu like e se inscreva no canal porque tem mais vídeos chegando por aí. Até mais!